Marcelo Bella, presidente da empresa de suplementos Black School, explica detalhes sobre os objetivos da marca na busca de atletas e faz desabafo sobre o hype de novelas maromba como marketing. Mas antes de ir para o vídeo, dá aquela moral, deixa seu like, se inscreva no canal e acompanhe tudo sobre o mundo maromba. Na realidade, a Black School e eu, na minha carreira enquanto gestor de marketing e de atletas de marketing esportivo, eu nunca busquei grandes nomes em nível nacional. Eu nunca busquei grandes nomes no Brasil. Eu sempre busquei o maior número possível de nomes de formadores de opinião. Eu me recordo quando nós patrocinávamos o José Carlos dos Santos, lá na Probiótica, enquanto eu era gerente de marketing da Probiótica, e ele tinha uma condição salarial que, quando nós não renovamos com o José Carlos, e não por falta de mérito dele, que para mim foi um dos maiores atletas do mundo, de todos os tempos, na categoria a qual ele competia, e eu tive o privilégio de ver o José Carlos Santos vencendo na categoria algumas vezes, né? 10 vezes campeão mundial na categoria amador, e com uma humildade muito grande sempre. Chegou um momento que a vida é feita de ciclos, terminou o ciclo dele conosco na Probiótica. Eu lembro que o salário que pagava o José Carlos Santos, que era o único atleta da Probiótica naquele momento, serviu para pagar 70 atletas que eu coloquei de imediato. Meu Deus do céu! Então, na época, eu peguei 70 atletas, iniciei, e quando eu terminei minha gestão na Probiótica, nós tínhamos 700 atletas sendo patrocinados, né? A maioria amador, a maioria desconhecidos, com exceção sempre do Eduardo Correia, que sempre eu considerei um nome internacional. Nunca considerei o Eduardo Correia um nome nacional. Perfeito. Eu sempre considerei ele um nome internacional. Então, dentro da minha estratégia, do que eu acredito que você precisa ter um grande nome internacional para poder globalizar e ter a sua marca reconhecida em todos os países. Porque o marketing esportivo é o seguinte: o atleta que é reconhecido globalmente, ele empresta este reconhecimento mundial para a marca. Às vezes você tem marcas desconhecidas que surgem para você através de um atleta que é conhecido mundialmente. O próprio Seban, ele tem uma marca lá de suplemento alimentar que poucos conhecem, né? Que está se tornando conhecida por causa dele agora. Então, isso é comum. Então, eu sempre acreditei no atleta amador, naquele improvável, que está começando a sua carreira. E aqui na Black School, mesmo com a digitalização do mercado e do marketing, eu nunca acreditei em hype, Rodolfo. Eu nunca busquei novelinhas. Porque tem uma coisa em marketing que as pessoas esquecem, que elas não sabem que existe, mas é uma das principais alavancas para as pessoas acreditarem em alguma marca. Chama storytelling, ou seja, que foi a história contada, né, que contaram para você através de uma marca. Então, quando você tem uma história verdadeira da marca, quando as pessoas são de verdade, né, as coisas que são feitas de verdade, e não só como fachada, as pessoas elas têm aquela marca, como o Serginho comentou no início, como love brand, né, como uma marca que ela segue. Então, hoje, nosso número de seguidores no Instagram, por exemplo, que passa pouco mais de 400 mil unidades, né, 400 mil pessoas, muita gente fala assim: poxa, mas a Black School só tem 400 mil pessoas. Cada uma dessas pessoas é de verdade. Muitas delas têm a marca tatuada no braço. Sim. Ou no corpo. Então, a gente faz isso porque a gente acredita em histórias verdadeiras. Então, eu não estava sentindo nenhuma carência. Os nossos concorrentes, admiro os concorrentes que pagam centenas de milhares de reais para um atleta, mas eu lamento que esse dinheiro não está sendo compartilhado com atletas como você, né? Ou seja, pegam um atleta, pagam 100, 200 mil reais, e você, atleta profissional, que está precisando de um kit de produto por mês, que pode fazer a diferença para você, que você não vai ter R$1.000 a mais para comprar de suplementos, 2.000 a mais, você não está recebendo, porque eles estão patrocinando somente os caras das novelas, das novelinhas, que querem hype. Inclusive, o Eduardo Correia saiu daqui atrás de hype. Quando ele percebeu que talvez aqui ele não teria, né, esse tipo de exposição, ele foi buscar lá na outra empresa. Toda a sorte para o mundo para o Eduardo, porque esse não é o nosso estilo. Nosso trabalho de marketing está relacionado a atletas amadores, um nome internacional, e o Bruno, quando eu o conheci,
esse menino já estava brilhando nos palcos como atletas, e lá atrás eu já havia convidado o Bruno para estar no nosso time, há 8 anos atrás, quando a Black School chegou no Brasil. Por questão do destino, ele já era patrocinado pela, se eu não me engano, ou Integral Medic, depois foi para Landerfit, alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo. Ficou muitos anos. Essa foi a história dele. Ficou muitos anos lá na Landerfit. E aí, como que as empresas tratam esses atletas? Tratam como ferramentas, não tratam como pessoas. E aí tem um determinado tempo que vence, a ferramenta vence. Só que quando você trata pessoas como ferramenta, você não tem respeito pelas pessoas. E as pessoas vão sendo substituídas, que foi o que aconteceu, inclusive, com o próprio Cedric McMillan, né, que não estava tendo uma boa tratativa pela empresa, né, que na época estava patrocinando, e estava insatisfeito, e veio buscar na Black School uma área, nós estávamos aí com uma vaga, né, o Eduardo Corrêa havia saído. Olha, Marcelo, a gente está falando do Bruno Moraes, e olha quem é que está ao vivo aqui com a gente. Senhoras e senhores, participando. Bruno Moraes entra ao vivo com a gente. Você quer falar alguma coisa ou não? Ao vivo. Por que você não está nos assistindo aí? Estamos ao vivo com você, seu. Olha o tamanho do gigante. Fala aqui que dá para ouvir. Me pegou no flagra aqui, ó. Eu amo o carro, pô. E aí, Brunão? Feliz 2023 para você. Obrigado por confiar na nossa marca. A gente ama você. Obrigado. Você é exemplo para muita coisa para mim. Não é segredo, né? Sempre que eu estou aí, eu estou falando de você. São anos vivendo no esporte e você como a maior referência para mim dentro do esporte, sem sombra de dúvida. Como gestor de uma empresa, como um cara que defende o esporte. Na minha opinião, o único no Brasil que defende o esporte junto com a suplementação. Único. Não tem ninguém que pense como você pensa com o coração, né? Obrigado, Brunão. E você vai ter uma boa surpresa amanhã de um plano novo, a qual eu envolvi você hoje. Viu? E falando do Bruno, né, que está aqui ao vivo. Ó, nós estamos ao vivo, eu vou desligar aqui, tá bom? Um beijo para você. Dá um beijo, manda um beijo pro Serginho aqui, ó. Fala, grande Bruno. Beijo, amanhã se fala. Velho, deixa eu te falar uma coisa. Você tá gripado? Você emagreceu um pouquinho ou não? O Bruno emagreceu para fora, né? Um beijo, 60 de braço. Que isso, cara. Daí se pegar uma gripe aqui, o cara fica pequeno, pô, tá doido? E aí o Bruno sempre foi convidado nosso, foi um cara que eu sempre admirei. E é uma coisa interessante, Rodolfo e Sérgio. Para mim, não importa se o cara é o campeão da categoria. Não importa. Sim. O que importa é a capacidade dele de mover pessoas para o lado do bem. Nós, educadores físicos, você que é educador físico, você que é atleta, você tem o compromisso de influenciar as pessoas para o lado bem da vida. Pessoas que são só campeãs nos palcos e são um lixo com a família, com as suas empresas, essas pessoas vão sumir e as pessoas nem vão se lembrar delas. Agora, se você é um atleta, um educador físico, que ainda é exemplo, como o Bruno é, para a sua comunidade, para a sociedade onde você vive, as pessoas vão lembrar de você, independente de quanto você vai competir ou não. Então, a pergunta que foi feita, se o Bruno vai competir em 2023, olha, eu nem perguntei isso para ele quando ele veio conversar comigo e eu o contratei. O que eu espero do Bruno é que ele traga bastante conteúdo, bastante ensinamento daquilo que deu certo para ele, para o corpo dele, para que vocês possam aproveitar. E pela humildade dele, porque ele nos move, ele nos sensibiliza, ele nos constrange com a humildade dele. A maioria dos caras que tem o tamanho do Bruno acham que são melhores que os outros. Não são. Não são. Mas o Bruno, ele é melhor porque ele é mais humilde. Né? É isso aí, marombada, o vídeo vai ficando por aqui. E o que você achou dos comentários do Marcelo Bella? Deixa sua opinião aqui embaixo. E se você deseja acompanhar mais informações do Mundo Maromba, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!